Oi, seja muito bem-vindo à Academia Tricologia Além do Fio. Eu estou muito feliz de poder estar aqui contigo e poder compartilhar um pouco contigo de toda a minha vivência, todo o meu estudo dentro da tricologia. Aqui a gente vai conseguir realmente saber o que é a tricologia, como que ela atua, o que a gente precisa saber para ser um profissional de excelência. Mas antes da gente começar a falar sobre a anatomia, sobre fisiologia, sobre tudo que a gente precisa saber sobre a tricologia, eu vou fazer uma introdução, que é o Tricologia de A a Z, uma visão panorâmica da tricologia. Então, nessa aula de hoje, tu vai aprender basicamente o que é a tricologia, como é que tu vai atuar dentro da tricologia. Então, antes da gente começar, pega aí teu papel, caneta, lápis, borracha, teu marca-texto, pega aí o teu material que eu sei que tu imprimiu. Eu sei que tu fez uma apostila, eu tenho certeza. Fez uma apostilinha ali bem bonitinha para tu poder estudar e grifar tudo que for de mais importante. Não esquece de anotar todas as tuas dúvidas e depois vai lá na nossa comunidade, no nosso grupo, coloca as tuas dúvidas lá que a gente vai conseguindo responder para ti. E até mesmo a dúvida de uma é a dúvida de outra e vocês mesmos vão interagindo, é para isso que também serve o grupo, para ter essa interação, né, que é super importante. Então, não esquece de anotar tudo, de ficar bem atenta a cada minutinho dessa aula. Se ficar com dúvida, volta um pouquinho, vai, assiste de novo e assim tu vai fazendo para tu conseguir conectar, tu conseguir ficar atenta à aula. Vou só te dar uma dica muito importante que eu já falei para ti nas boas-vindas, mas eu vou falar aqui de novo. Prepara o ambiente, fica num ambiente bom para tu conseguir estudar. Assim, com certeza vai ser muito mais fácil de te concentrar e aprender. Lembrando que tu tem um tempo aí muito grande para tu assistir às aulas. Essa é a grande vantagem do curso online, que tu pode assistir a qualquer momento, aonde tu estiver. Então, vamos para a aula agora e aproveita para aprender bastante. Eu espero do fundo do meu coração que tu goste muito das aulas, porque todas as aulas estão sendo preparadas com muito amor e carinho. Então vamos para a aula, né? Tricologia de A a Z, uma visão panorâmica da tricologia. Eu sou Fábia Zambuja, fisioterapeuta dermatofuncional, expert em tricologia além do fio. A minha vida profissional hoje ela gira em torno da tricologia. Você já me segue, você já sabe um pouco da minha história, mas eu acho importante aqui conversar um pouco contigo sobre a minha trajetória, né? Como é que tudo começou. Então, eu sou fisioterapeuta, dermatofuncional, mas nem sempre trabalhei com a fisioterapia dermatofuncional, eu trabalhava em outra área. Mas quando eu entrei na dermatofuncional, eu me apaixonei pela tricologia, porque a tricologia ela é assim, ela é apaixonante, ela é algo que a gente realmente vê muitos resultados com o nosso paciente. Então, eu tô aqui para conseguir, junto contigo, abrir tua mente e fazer com que tu entre nesse mundo maravilhoso da tricologia. Dentro da tricologia, tu vai ver muito resultado. Tu vai ter pacientes das mais diversas patologias e tu vai ver que tu vai ter nas tuas mãos, tu vai conseguir transformar a vida do teu paciente, melhorar a qualidade de vida dele, melhorar a autoestima do paciente. Isso é super importante, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando de cabelo, né? O cabelo ele não é vital, ou seja, a gente pode viver sem ele, mas a gente não quer viver sem ele, porque ele afeta diretamente a autoestima do nosso paciente. Os pacientes que chegam pra gente são pacientes muito fragilizados, são pacientes que estão com uma queda de cabelo muito intensa e que muitas vezes eles deixam de sair de casa, deixam de ir a salão de beleza, deixam de estar confraternizando com amigos e família porque as pessoas ficam olhando, eles se sentem desconfortáveis, isso é muito ruim realmente. Então, ele afeta diretamente a autoestima e a qualidade de vida do paciente. Essa preocupação com os cabelos vem desde o início da humanidade, né? Desde sempre o cabelo é uma expressão básica da beleza. Muito antigamente, as pessoas raspavam, né, a cabeça porque tinham medo de piolho, principalmente os europeus, mas colocavam uma peruca, não queriam ficar calvos. Então, o cabelo ele realmente é um fator de expressão básica da beleza. Fala-se muito da moldura do rosto. Então, o cabelo ele se torna muito importante
para todos nós. Para uns mais, para outros menos, principalmente para aqueles que estão tendo uma perda. E é super importante o tricologista ter esse olhar diferenciado, ter um olhar aguçado, ter uma escuta muito perspicaz, sabe, com o paciente, é conseguir olhar o paciente, ter empatia. Essa palavra empatia tá tão na moda, né? Mas mesmo assim, por mais que seja um pouco clichê, a empatia ela é super importante nesse momento. A gente se colocar no lugar do nosso paciente, é a gente escutar ele. Eu vou falar muito sobre isso na nossa aula de avaliação, na nossa aula de consulta, porque é de suma importância essa escuta e esse olhar diferenciado. Né? Então, como eu falei, o cabelo ele não é vital, mas ele é sim uma expressão da beleza, ele se torna um grande fator para a autoestima do nosso paciente e de todos nós, né? Falava-se que a Cleópatra ela era calva, né? Por isso que ela usava várias perucas e tinha aquelas perucas muito bem cuidadas. E desde nos papiros egípcios, com mais de 4.000 anos, já se citavam a anatomia do couro cabeludo e fórmulas para alopecia. Sim, Cleópatra ela era à frente do seu tempo, né? Então ela já falava, ela já cuidava, né? Ela receitava para Júlio César para ele não ficar calvo. Então isso aí que a gente encontra na história da tricologia, né? Na história do cabelo. O egípcio Hakim el-Damar, ele é considerado o primeiro especialista em doenças do couro cabeludo com fórmulas para calvície. Ele começou a desenvolver as primeiras fórmulas para calvície, principalmente com produtos naturais, né? Com óleos. Eles faziam com aquelas essências, com todos aqueles aromas que eles tinham. Eles começavam a fazer essas primeiras fórmulas para tratar principalmente aí Júlio César. E dizem as más línguas que a Cleópatra também. Hipócrates, né, já receitava massagens epicranianas. Olha que interessante, já começou a receitar massagens epicranianas para estimular o crescimento do cabelo, para melhora da qualidade de vida, para o relaxamento do paciente, já que a massagem ela traz esse relaxamento corporal como um todo. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas técnicas de massagem lá nas aulas de recursos manuais, que a gente vai falar um pouquinho, tá? É de suma importância que nós, como profissionais tricologistas, a gente saiba da nossa responsabilidade com a saúde do cabelo do nosso paciente e até mesmo a saúde emocional, a saúde física do nosso paciente, a saúde global do nosso paciente. A gente tem muita responsabilidade porque o cabelo, vou contar aqui bem brevemente assim, algumas histórias dos meus pacientes, né? A grande maioria dos meus pacientes chegam para mim no consultório se queixando que não vai mais ao salão de beleza, por quê? Primeiro, porque o profissional cabeleireiro às vezes não sabe nem como tratar aquela pessoa e já fala direto: nossa, como tu tá com pouco cabelo? Ai, teu cabelo tá tão fininho. E isso começa a incomodar, né? Outro fator é que ele começa a olhar os outros cabelos, né? Os cabelos que estão ao redor e começa a dizer: poxa, fulano tem um cabelo tão cheio, o meu já não é mais tão cheio. E outro, o olhar das pessoas que estão ao redor. Uma coisa que eu sempre digo é, né? A pessoa que tem pouco cabelo, ou que tem calvície, ou que tá com caspa, com oleosidade, na sua grande maioria, e vamos botar 99% das pessoas, sabe que ela tem essa disfunção. E algumas vezes ela já está procurando alguma ajuda, ou até mesmo não sabe que tem como ter alguma ajuda, algum controle, ela não tem noção, ela não tá daquele jeito porque ela quer. E não é o nosso papel como profissional julgar aquela pessoa. E o nosso papel como tricologista é o quê? Conscientizar a própria população desse olhar também mais afetuoso para aquela pessoa que está com problema capilar. A gente se colocar no lugar do paciente mais uma vez, né? Se colocar no lugar do outro. E a queixa tricológica, ela não pode ser subestimada, ela não pode ser minimizada. A dor, ela é individual. A minha dor, ela é minha, não tem como mensurar, não tem como tu mensurar a minha dor e não tem como eu mensurar a tua dor. Então a gente não tem como subestimar ou minimizar a dor do nosso paciente, a gente tem que acolher. O nosso principal papel é o acolhimento desse paciente. Então isso tem que ficar muito claro. O profissional que está aqui na academia é um profissional que com certeza se identificou com esse tipo de fala minha.
que a minha grande missão, eu acho, com os meus pacientes, a minha grande missão dentro do consultório de tricologia é devolver a qualidade de vida do meu paciente, é devolver o sorriso para ele. Aquele paciente que chega para mim na primeira consulta e ele tá chorando, ele sai daquela consulta mais aliviado. Quando ele volta lá no terceiro atendimento, ele já tá super satisfeito, ele já tá sorrindo. Então isso para mim é super gratificante e é isso que eu quero que tu sinta também, né? Mas para isso, pra gente conseguir ter esses resultados, a gente precisa ter o quê? Conhecimento, né? E é para isso que tu tá aqui, para ter conhecimento. Então, qual é a função dos cabelos? O cabelo tem função de proteção, isolamento térmico, camuflagem, sensação e dispersão de suor e sebo. Lá na aula de anatomia a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa função também do folículo piloso, a função dos cabelos como um todo, tá? E aí, afinal de contas, a gente já falou sobre o cabelo, a gente já falou sobre Cleópatra, vamos falar agora de tricologia mesmo, né? Então, o que é a tricologia? O que é? Então, trico vem de cabelo, logia vem de estudo. Então, a tricologia é o estudo do cabelo. Por isso que não existe tricologia capilar, é redundante. Então, se alguém escutar, eu sou tricologista capilar, eu faço tricologia capilar, tá errado. Já começou errado, já começou sem saber o que é tricologia, já tá errado, né? Pelo amor de Deus. Então, trico é cabelo, logia, estudo. Então, o profissional tricologista, esta é especialista. Então, o tricologista, ele é o especialista em cabelo. Então, você vai sair dessa academia um especialista em cabelo, tá? Então, é o ramo da ciência que trata e estuda os pelos e os cabelos. Se originou lá na Inglaterra por volta de 1902, que começou a estudar, porque até então só se faziam coisas mais empíricas, né? E a partir de 1902 se começou a estudar, um grupo de profissionais da área da saúde se juntou e começou a fazer os primeiros estudos em função do couro cabeludo, do cabelo, né? E a partir desse interesse muito crescente pelos tratamentos alternativos e preventivos, o Brasil começou a chegar no Brasil e nos demais países, já que o Brasil está em terceiro lugar no mundo em cosmetologia, em tratamentos de pele, de cabelo. O Brasil, ele é altamente vaidoso, né? Então, a gente está aí em terceiro lugar no mundo. E aí eu venho mais uma vez falar que a tricologia é a profissão do futuro. A tricologia, realmente, ela é a profissão que está bombando no mercado. Porque se tu parar para pensar, todos nós somos potenciais pacientes para tricologia. Se tu já tem teu tricoscópio, tu tem esse instrumento na mão. Se tu ainda não tem, eu vou te ensinar a comprar o teu tricoscópio, tá? Eu vou te dar as dicas dos melhores tricoscópios e como tu comprar. E aí, tu vai perceber que se tu colocar o tricoscópio na cabeça de qualquer um de nós somos potenciais pacientes. Todos nós temos alguma queixa, seja queda de cabelo, seja um cabelo ressecado, seja oleosidade, seja caspa, alguma coisa todos nós temos. Mas nem todo mundo sabe que tem e nem todo mundo sabe quem procurar. Por isso que na aula de marketing a gente vai falar sobre as redes sociais, sobre o poder que a gente tem com as redes sociais para a gente conseguir dissipar a tricologia, a gente conseguir mostrar para as pessoas o que é verdadeiramente a tricologia, tá? E aí, antes de eu entrar um pouquinho aqui falando mais sobre a duração dos atendimentos, eu queria falar para vocês assim, nós temos basicamente alguns tipos de pacientes dentro da tricologia, tá? A gente tem aquele paciente que ele sabe que ele tem uma doença tricológica, ou seja, uma alopecia, uma dermatite, e ele sabe quem ele vai procurar. Esse é o paciente dos sonhos, ele sabe quem ele procura, ele sabe que ele tem que te procurar, ele sabe que ele tem uma alopecia, que ele tem alguma coisa no couro cabeludo dele e que ele tem que procurar ajuda e que é o tricologista. Ótimo! Esse aí, só que esse daí, ele é o topo da nossa pirâmide, aquele bem pouquinho paciente. Aí a gente tem aqueles pacientes que muitas vezes sabe que tem uma patologia, mas não sabe quem procurar. Ele fica sem saber. Ele não sabe se ele procura o cabeleireiro, ele não sabe se ele vai no médico, não sabe se vai no dermatologista, ele não sabe quem procurar. E quando ele descobre o tricologista, ele fica muito feliz. Eu tenho muito paciente que é assim, ele diz assim, eu nem sabia que existia uma profissão que trabalhava só com cabelo, não sabia que existia tricologia. Como é que eles descobrem que existe tricologia?
através do teu marketing, das tuas redes sociais e do próprio boca a boca dos pacientes. Um paciente vai indicando o outro, vai conversando, e é muito poderoso é a equipe multidisciplinar, a equipe que tu vai montar de indicações, porque aí quando tu tem um profissional que tu indica, que te indica, fica muito mais fácil também para tu divulgar o teu trabalho. Então, é importante a divulgação para tu fazer o quê? Educação em saúde. Nós, profissionais da saúde, a gente sabe a importância da educação em saúde. E isso não foge da tricologia. Então, a gente tem que fazer a nossa educação em saúde. Educar o nosso paciente, ensinar para ele que a quem ele vai procurar, como é que ele desconfia que ele tem uma patologia. E o outro nicho de pacientes é que são aqueles pacientes que nem sabem que tem uma doença e nem sabem quem procurar. Esse tipo de paciente é aquele paciente que às vezes tá rolando o feed ali, tá olhando, não sabe o que é, de repente vai assim, você tem caspa? Ele vai dizer, vixe, isso que eu tenho, será que é caspa? E às vezes ele acha assim, não, mas a caspa é algo que é normal, todo mundo tem. Não, não é normal não, tem tratamento. Então, aí vem mais uma vez o poder das redes sociais, o poder da divulgação do teu trabalho, tá? E aí agora vamos entrar mais dentro da tricologia, falando um pouquinho dos atendimentos. Como é que é a duração dos atendimentos? Os atendimentos tricológicos, eles podem acontecer de que forma? Pode ser um atendimento semanal, pode ser um atendimento quinzenal ou pode ser um atendimento mensal. O que vai dizer se esses atendimentos, a frequência desses atendimentos? A patologia, a duração da patologia, o tipo, a gravidade dessa doença, tá? Quais são essas sintomatologias que o paciente apresenta, bem como a disponibilidade financeira e a disponibilidade de tempo do paciente. O que isso quer dizer, Fábio? Por exemplo, um paciente que tem uma doença inflamatória do couro cabeludo, como uma dermatite seborreica, uma psoríase, uma oleosidade muito intensa, uma foliculite decalvante, por exemplo, são pacientes que têm que fazer atendimentos semanais. Para quê? Para acalmar o couro cabeludo, melhorar os sinais inflamatórios. Então, ele vai começar os atendimentos semanais. Quando eles melhorarem, a gente vai começar a pensar em dar uma alta, mas aí eu vou explicar isso aí depois, tá? Então, esse paciente, teoricamente, ele tem que ir toda semana. Mas se é um paciente, por exemplo, que não mora na tua cidade, mora no interior, ou então ele não consegue se deslocar toda semana, então tu vai ter que adaptar esses atendimentos para o teu paciente, tá? Então, mas esses pacientes com doenças inflamatórias do couro cabeludo, o ideal são atendimentos semanais. Já o paciente que tem uma alopecia androgenética, um paciente que tem um eflúvio telógeno, uma alopecia areata, que tu tá trabalhando com estímulo de crescimento, a depender da técnica que tu vai utilizar com ele, o atendimento vai poder ser quinzenal ou mensal. Por exemplo, se tu vai fazer um microagulhamento nele a cada 15 dias ou a cada 21 dias, se tu vai fazer só o microagulhamento, ele vai para ti a cada 21 dias e vai fazer o microagulhamento, né? Se tu vai fazer mesoterapia, tu vai fazer a cada 15 dias. Então, também, agora tu pode unir. Eu vou fazer mesoterapia, mas eu vou fazer laser terapia também. Aí ele vai ir semanal, porque aí uma semana ele vai fazer o LED, na outra semana ele faz o LED de novo, depois vai fazer a mesoterapia. Depois faz 2 sessões de LED e 1 sessão de mesoterapia. Então, ele vai ir toda semana, tá? E aí, tu pode trabalhar com pacotes, tu pode trabalhar ele fazendo pagamento individual a cada atendimento, aí tu que sabe. Vai depender muito da tua precificação. Inclusive, a gente vai ter uma aula sobre precificação maravilhosa, para vocês aprenderem a colocar preço, colocar valor no atendimento de vocês, tá? Então, isso aí é super importante, porque não adianta a gente só ter conhecimento técnico, tem que ter conhecimento também sobre gestão, como gerir a tua clínica, o teu espaço. Fábio, mas eu não tenho uma clínica, eu sou sozinha, mas tu tem que gerir a tua carreira, né? Tem que gerir isso, porque senão tu não vai conseguir ter lucro. E tu precisa de lucro para poder investir mais no teu espaço ou em ti, nos teus atendimentos, para tu poder crescer, tá?
Os locais de atendimento. Os locais de atendimento vão variar, né? Tu pode atender numa clínica, tu pode atender num consultório, tu pode atender numa salinha reservada num salão de beleza. Vai depender da tua estrutura. Por exemplo, quando eu comecei atendendo na clínica de uma amiga. Essa minha amiga, ela tinha uma clínica e nessa clínica tinha tudo. Já tinha os equipamentos, já tinha maca, tinha tudo. Só não tinha o quê? O tricoscópio, que eu levei o meu computador e comprei os produtos. Porque o resto ela já tinha tudo lá na clínica. O que eu investi? O computador eu já tinha. Investi no tricoscópio e nos produtos. Pronto. Então eu consegui começar com pouco. Entendeu? Aí o que eu fiz? Dali eu comecei a juntar já o dinheiro para poder montar o meu consultório. Depois eu fui para outra clínica de outra amiga. Aí eu segui nesse mesmo. Aí lá eu já não entrei com nada praticamente, porque ela tinha tudo lá. Inclusive até o tricoscópio ela já tinha. Então tudo era dela. Então eu só ganhava o valor dos atendimentos. E aí, depois disso, né, eu comecei a perceber que todos os pacientes que iam tanto para a primeira clínica como para a segunda, eles iam muito procurando o meu trabalho. E quando eu comecei, o que eu pensei? Eu vou ir para uma clínica já de pessoas conhecidas, porque aí os pacientes que frequentam a clínica vão começar a me conhecer, né? Porque eu vim de uma área da fisioterapia completamente diferente, com pacientes com perfis completamente diferentes. Então eu disse assim, como é que eu vou recomeçar, né? Então eu fui para essas clínicas com esse pensamento, eu vou começar a atender esses pacientes e aí vou começar a ser conhecida. E realmente, no início foi muito importante porque eu comecei a ficar conhecida na área por causa desses pacientes também que vinham da clínica. Só que com o decorrer do tempo, eu já comecei a trabalhar muito nas redes sociais. Já comecei a trabalhar sempre nas redes sociais. Sempre achei muito importante ter esse posicionamento nas redes sociais, com fotos. Claro que era tudo muito simples na época, né? Até porque quando eu comecei, as redes sociais não eram tão fortes como elas são hoje em dia. Eu já comecei nas redes sociais postando muita coisa. Então eu comecei a ficar muito conhecida já as pessoas já começaram a me conhecer. E aí eu comecei a perceber que todos os pacientes que vinham para mim, eles não vinham por causa da clínica, eles vinham por minha causa. Aí eu disse, bom, então agora está na hora de eu montar meu consultório. E aí eu fui, como eu sempre dei aula, né, associado ao consultório, aluguei uma sala dentro de uma clínica multiprofissional. Então eu alugo uma sala dentro dessa clínica, onde tudo que tem lá dentro da sala é meu. Então eu montei tudo, né? Eu comecei lá juntando dinheiro e aí depois eu fui lá e montei a minha sala. Então hoje a sala é montada de acordo também muito com o que eu gosto, certo? Então tu tem como ir evoluindo. Não precisa tu já começar com a melhor clínica, que clínica mais equipada. Não precisa. Tu tem que estar dentro da tua realidade. Não dá um passo maior que a perna. Claro, se tu tem condição, se tu quer investir ou se tu já tem a tua clínica e tu quer investir num setor de tricologia, ótimo, maravilha também, né? Mas eu tô querendo dizer que tu consegue ter resultado mesmo com pouco, tá? Os resultados esperados. Os resultados esperados eles estão diretamente ligados à patologia, ao grau dessa patologia, ao tempo de instalação da patologia, bem como a adesão do paciente ao tratamento, a adesão do paciente ao home care, a tua orientação, o teu acompanhamento com o paciente. Explicar para o paciente que é super importante o papel dele, que ele tem um papel decisivo dentro do plano de tratamento e que o resultado que ele vai ter está diretamente ligado também a toda a parte que ele está se dedicando ao tratamento. Ele tem que ter dedicação ao tratamento. Não adianta eu passar o home care e ele não fazer. Não adianta eu dizer que ele tem que usar um tônico 2 vezes no dia e ele usar uma vez na semana. Não vai ter resultado. Então, ele tem que ter responsabilidade sobre o tratamento dele. Certo? Então, o resultado vai estar muito ligado a isso. E muito importante também, a alta do paciente. Como é que funciona? Os atendimentos, eles vão ser, em média, vão ser 5 a 10 atendimentos que tu vai fazer com o teu paciente. Onde o 5º atendimento, ele é
o teu relógio, a tua balança. No quinto atendimento, tu vai ver ali se o teu tratamento está dando certo. No quinto atendimento, ele tem que ter resultado. Independente da patologia, ele vai ter resultado, tá? Se ele não estiver tendo resultado, tu tem que pensar o que está acontecendo, tu tem que mudar teu tratamento, tem que reavaliar o paciente, tem que ver a estratégia. E se está tendo resultado, tu tem que ver o que tem que melhorar. Então, o quinto atendimento é quando tu vai reavaliar o paciente. Apesar de que eu clinicamente reavalio o paciente todo atendimento. Todo atendimento eu bato foto e todo atendimento que o paciente chega eu pergunto como é que ele tá, se ele tá fazendo tratamento, se ele tá tendo alguma reação. Eu faço ali enquanto eu tô conversando, enquanto eu tô fazendo a técnica, eu tô conversando com ele, porque esse feedback é super importante pra gente saber se a gente tem que evoluir ou não o tratamento. Então, os atendimentos eles vão ser de 5 a 10, onde o quinto atendimento ele vai ser decisivo para a gente poder saber se a gente vai seguir mais 5, se a gente vai parar ali, se a gente vai, digamos, o paciente ele vai semanal, tá? Ele tem uma alopecia androgenética, ele vai toda semana, fez 5 atendimentos semanais. Chegou no quinto atendimento, ele tá com resultado ótimo, tá cheio de cabelinho novo, já tá com o cabelo mais cheio. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer a cada 15 dias? Aí ele vai vindo a cada 15 dias. Depois que trocou, que completou os 10 atendimentos, a gente pode fazer, bom, agora a manutenção. Vai ser mensal, vai ser a cada 2 meses. Então, por exemplo, que um paciente com alopecia androgenética é um paciente que tem uma doença crônica, ele vai ficar fazendo tratamento sempre, só que cansa, né? Ele não pode também ser um fardo, isso não pode ser um fardo para ele. Então, a gente tem que saber lidar com esses trâmites do paciente, tá? E aí, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de alta, de resultado em cada doença tricológica, tá? Mas basicamente é isso, certo? Então, essa alta planejada, ela é uma alta controlada, onde o paciente vai ficar sempre voltando pra gente, tá? E aí tem que ter esse controlezinho para depois entrar em contato com o paciente, certo? Quais são as indicações? As principais patologias que aparecem para a gente dentro do consultório de tricologia. O que o tricologista trata? Todas as disfunções de couro cabeludo e de cabelo. Isso o tricologista vai saber tratar. Então, todas as doenças que elas dão na pele, elas vão dar no couro cabeludo, porque couro cabeludo é pele. Então, aqui eu coloquei as principais, aqui são mais frequentes de acontecer dentro do consultório, tá? Então, a gente tem a psoríase, não se preocupa, porque a gente vai falar um pouquinho de cada uma depois, tá? Nas próximas aulas. Então, as indicações, psoríase, alopecia areata, dermatite seborreica do couro cabeludo, foliculite, alopecia androgenética, eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo, a caspa, seborreia, alopecia de tração. Então, essas são algumas das doenças tricológicas que a gente mais vê dentro do consultório. E claro que eu não poderia deixar de vir falar para ti sobre os dados do mercado, né? Como a tricologia ela vem crescendo não é nem a cada ano, a cada mês praticamente ela vem crescendo muito. Então, não é para menos que tem muita gente entrando na área da tricologia, tá? Então, aqui alguns dados do mercado, onde a gente vai falar que, no mínimo, 50% dos homens em torno de 50 anos de idade vão apresentar algum grau de alopecia androgenética, algum afinamento do cabelo. Entre 40% a 50% das mulheres ao redor dos 60 anos também vão enfrentar algum grau de calvície, algum grau de queda de cabelo, tá? Homens possuem mais andrógenos, né, mais androgênios do que as mulheres e assim costumam afetar mais precocemente e severamente os homens. Por isso que os homens ficam mais calvos e eles ficam calvos mais cedo, mais precocemente do que as mulheres, tá? Porque eles têm mais andrógenos do que as mulheres. E atualmente 50% das consultas dermatológicas são consultas tricológicas.
E é claro que a demanda iminente pós-pandemia, porque tivemos muitos casos de Covid, onde os pacientes tiveram queda de cabelo pós-Covid, imediata ao Covid, bem como tem pessoas que até hoje estão com sequelas da Covid, que o cabelo nunca mais foi o mesmo, ainda apresenta queda de cabelo, um cabelo extremamente fragilizado. E claro que existem outras doenças que também afetam o cabelo, como uma gripe, chikungunya, dengue, todas essas doenças inflamatórias que geram febre, todas elas podem levar à queda de cabelo. Então nós temos aí um mercado muito amplo, onde com certeza temos muitos pacientes e poucos profissionais que atuam na área. Aqui, ó, de acordo com os dados do censo de 2022 da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, teve um aumento de 10% da queda de cabelo feminina, onde a gente tem 40% dos pacientes apresentam queda de cabelo, ou seja, 42 milhões de pessoas no Brasil são afetadas com alopecia androgenética. Pense que a gente... 42 milhões de pessoas. Isso que participaram do censo. Fora as pessoas que não participam, né? E um dado alarmante é que jovens entre 20 a 25 anos apresentam algum tipo de queda de cabelo. Então, temos aí muitos pacientes e poucos profissionais. Por isso que eu sempre faço essa pergunta. Se eu te perguntar agora, quantos tricologistas tu conhece? Tu consegue encher uma mão? Se tu consegue encher a mão, porque realmente tu tá antenado aí. Mas são poucos os tricologistas. Se a gente falar tricologista no Brasil, com certeza tu vai encher uma mão, óbvio. Mas se eu te perguntar, no teu estado, na tua região e na tua cidade, quantos tricologistas tem? Então, com certeza tem muito paciente e pouco profissional. E aqui a gente tem muitas áreas de atuação, né? A gente pode atuar no pré e pós-transplante capilar, pré e pós-bariátrica, pós-quimioterapia, pós-Covid, atendimentos online. Eu tenho muitos pacientes de consulta online, tenho pacientes do Brasil, fora do Brasil, que eu atendo com consulta online e tenho resultado. Isso que é o melhor. Vai ter uma aula só sobre consulta online que eu vou passar para vocês, tá? Vou passar para vocês uma aula sobre consulta online, como é que faz consulta online. Vai ter aula sobre pré e pós-transplante, vai ter aula sobre bariátrica, vai ter aulas específicas sobre cada tema. E o que não é tricologia? O que não é tricologia além do fio? Embelezamento do fio. Então, a gente não trabalha com escova, a gente não trabalha com escova progressiva, a gente não trabalha com pintura de cabelo, escova, nada disso, tá? Isso não é tricologia. Tricologia é o tratamento das disfunções do couro cabeludo. E passos importantes, né? O que a gente precisa para ser um bom tricologista? O que a gente precisa? Primeiro, saber fazer uma boa avaliação, uma boa consulta tricológica. Vamos ter uma aula sobre consulta tricológica, onde eu vou te ensinar o passo a passo de fazer uma consulta minuciosa, uma consulta que tenha resultado. Objetivo do tratamento. Então, depois que a gente faz a avaliação, a gente traçar os objetivos do tratamento. Assim, traçando esses objetivos, a gente vai conseguir elaborar um plano de tratamento personalizado, específico para o paciente e também de acordo com o que eu tenho dentro do consultório. Não adianta eu sonhar em fazer um laser se eu não tenho laser. Eu tenho que trabalhar para depois conseguir adquirir meu laser, né? Então não adianta eu sonhar em fazer microagulhamento se eu não tenho a caneta de microagulhamento, tá? E os recursos que a gente vai utilizar, nós vamos falar sobre cada recurso, né? Nós temos recursos eletrotermofotterápicos, recursos naturais, cosmetologia, recursos minimamente invasivos, recursos injetáveis. Temos vários recursos que vão nos auxiliar no tratamento do paciente tricológico. Para se ter sucesso, eu acredito muito em alguns planos, né? Como é que a gente faz para ter sucesso na tricologia?
Fábio, o que é o sucesso na tricologia? É a gente saber fazer uma boa avaliação, saber fazer um bom plano de tratamento, é tanto elaborar como realizar um tratamento adequado para o paciente, né? Ter raciocínio clínico não adianta, eu não quero que vocês aqui sejam só reprodutores da minha fala, eu quero que vocês tenham autonomia para traçar um tratamento, tenham autonomia para saber o que fazer com o paciente. Por isso que eu vou bater muito na tecla do raciocínio clínico e não ao protocolo pronto. Nós vamos trabalhar raciocínio, onde tu vai ter liberdade para atender teu paciente. Onde teu paciente com alopecia vai chegar para ter o teu atendimento e tu vai saber o que fazer, tá? Então, raciocínio clínico. Tratamento iniciado precocemente. Quanto mais precoce, melhores e mais rápidos serão os teus resultados. Trabalhar com equipe multidisciplinar, tu tem um profissional para tu indicar, não necessariamente trabalhe junto contigo na clínica, mas que tu consiga indicar um bom psicólogo, um ginecologista, um dermatologista, um cirurgião plástico, os profissionais que possam estar te ajudando nesse processo e que juntos nós vamos conseguir melhores resultados para o paciente, né? Nutricionista, endocrinologista, psiquiatra, todos eles fazem parte de uma equipe multidisciplinar. Home care, meu Deus do céu, home care eu acho que ele é o calcanhar de Aquiles de muitos profissionais que não sabem fazer a indicação correta do home care, mas tu vai saber, porque nós vamos ter uma aula só sobre home care. Eu vou te ensinar tudo, como é que eu faço, como é que eu indico, como é que eu acompanho meu paciente, eu vou conseguir te dizer tudo isso, tá? O home care, ele é super importante e quanto mais individualizado, mais personalizado ele for, melhores serão os teus resultados. E é uma parte que tu vai conquistar e fidelizar teu paciente, porque nada melhor do que tudo personalizado para ti. Eu gosto de tudo personalizado, né? E por fim, orientação e acompanhamento. Não só passar o home care para o paciente, mas orientar o paciente. O paciente precisa saber como é que ele vai fazer, em que momento que ele vai fazer, quando é que ele vai parar de usar. Porque senão às vezes ele toma uma caixinha lá do suplemento, depois ele para e não toma mais, porque ele não sabia. Aí ele passa só o tônico, um potinho, depois ele não passa mais, tá? E acompanhar o teu paciente. Ele saber que ele está sendo acompanhado por ti é super importante. E para finalizar, o que é um expert em tricologia além do fio, né? O que o profissional em tricologia além do fio, um tricolover, ele é? Ele vai ter sempre o paciente em primeiro lugar, se preocupa com a dor do outro, vai lá cascavinhar, como diz o outro, né? Vai dentro da queixa principal do paciente. A gente trata pessoas e não doenças. A gente não trata alopecia, a gente não trata dermatite, a gente não trata a psoríase. Nós tratamos as pessoas. Nós tratamos os sinais e sintomas que essas pessoas apresentam, tá? Se colocar sempre no lugar do outro e melhorar e transformar a qualidade de vida do nosso paciente. Esse é o legado que eu quero deixar para ti, tá? E aqui alguns dos meus contatos, né? Se você ainda não me segue, por favor, né? Faça-me favor, me siga lá para estar sempre também se atualizando. E qualquer dúvida, coloca lá na nossa comunidade, no nosso grupo que a gente discute, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!